Oi, meu nome é Milena, sou uma das monitoras da disciplina de Introdução à Metodologia de Pesquisa. Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos aprender uma ferramenta de seleção de artigos chamada Ryan. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente busca o site do Ryan facilmente pelo Google. Em seguida a gente faz o login. Caso eu não tenha um login, eu posso criar uma conta, né? Aqui sign up. Eu vou criar uma conta. Como eu já tenho uma conta, eu vou fazer o meu login. Então, fazendo o meu login, fazer isso depois. O Ryan, atualmente tem duas interfaces, uma interface antiga e uma interface nova. Essa é a interface nova, mas ele também tem uma interface antiga, que é essa. Eu vou mostrar para vocês, tanto na interface nova como na interface antiga, como criar e manejar uma seleção de artigos, certo? Primeiro passo, eu vou criar uma nova revisão aqui, teste 1. Aplicável, e vou criar minha nova revisão. Criei minha nova revisão. O meu segundo passo é importar os meus dados, as minhas coleções de artigos que eu exporto das minhas bases de dados, como PubMed, BVS, Web of Science. Eu tenho que exportar esses artigos de lá para eu conseguir colocar eles agora no Ryan. Então, deixa eu selecionar dois arquivos, um da PubMed e um da BVS. Aí ele vai fazer o upload. Pronto, ele fez o upload. E aqui ele me dá a opção de convidar membros. Como é que eu faço? Quando eu estiver fazendo uma revisão, vai ser necessário fazer uma seleção duplo cega, que é eu e outro autor, ou outros dois autores que estejam colaborando na sua pesquisa. Eles vão precisar estar inseridos nessa revisão para que eles façam a seleção dos artigos. Então aqui eu vou colocar um e-mail dessa pessoa, um e-mail, por exemplo. Aí eu vou selecionar o que é que ela vai ser, um colaborador, um revisor ou um visualizador. O visualizador, ele apenas vê o desenrolar do trabalho. É ele que pode cobrar dos revisores algo mais rápido ou ver se é necessário um terceiro revisor no momento certo. Então aqui eu coloco os e-mails das pessoas que eu quero convidar, certo? E ele vai enviar um convite para a caixa de mensagens dessas pessoas, e lá elas vão aceitar e imediatamente elas conseguem ter acesso a essa colaboração, certo? Pronto, aqui é a minha revisão teste. Aqui na review dados, eu consigo ver que são 75 artigos incluídos, das quais 47 são da BVS e 28 são do PubMed, certo? Bom, o primeiro passo que a gente faz após importar os artigos é retirar as duplicatas. O que acontece? Vai acontecer em muitos casos de você ter duplicatas nas suas bases de dados. Então, o primeiro passo é a gente resolver essas duplicatas. Primeiro a gente detecta elas, que ele vai fazer todo o processo de detecção. Já ele me avisa quando terminar. Pronto. Aqui ele buscou as duplicatas e ele encontrou 52 duplicatas para serem resolvidas. Então, o primeiro passo é a gente resolver duplicata. Esse artigo aqui é um artigo duplicado, que ele tem 97% de similaridade.
Então eu vou resolver essa duplicata. Ele vai me colocar esses artigos lado a lado para eu comparar eles e ver qual desses artigos é o mais completo que eu vou deixar na minha pesquisa. Aparentemente, para mim, o mais completo é o da direita, porque ele mostra o DOI, o que é algo necessário para que a gente consiga encontrar o artigo. Mas caso ele dê, aqui ele coloca o DOI e aqui ele coloca o link. Para mim, o mais completo é o da direita, então eu vou manter o artigo da direita e ele vai excluir automaticamente o da esquerda. Então, assim, artigo após artigo, a gente vai adicionando e deletando. Aí aqui, agora eu vou fazer sem critério, vou deixar o da esquerda, vou deixar o da esquerda como exemplo para vocês. Mas essa é uma análise que tem que ser feita de maneira criteriosa e com calma, certo? Aqui ele tem a opção de você resolver automaticamente, mas é uma ferramenta que é paga. E aqui a opção de você manter ambos os artigos, caso eles não sejam iguais, porque pode haver um índice de similaridade muito baixo, e você perceber que não são artigos iguais, às vezes é do mesmo autor, com um título parecido, mas são artigos diferentes, então você pode manter os dois artigos, certo? E aqui você passa para outros, caso você fique em dúvida, você pode voltar novamente pelas setas laterais. Bom, aqui eu resolvi 5 duplicatas, no fim das contas foram 10, né? Porque 5 foram deletadas e 5 foram resolvidas, e me mantém com 42 não resolvidas. Então aqui eu vou voltar para uma segunda revisão que eu criei anteriormente, com os mesmos dados, os mesmos 75 artigos, 28 da PubMed e 47 da BVS. Aqui eu já resolvi todas as duplicadas. Perceba que nos não resolvidos não tem nenhum, que 26 foram deletadas e 26 foram incluídas. Então eu resolvi todas as minhas duplicatas. Quando eu tiver resolvido todas as minhas duplicatas, eu posso passar para a parte de seleção dos artigos propriamente dita, que é aqui o screening. Aqui no screening é quando eu vou incluir ou excluir esse artigo, ou talvez ficar em dúvida. Aqui perceba que está o blind off. Eu vou preferir deixar o blind on. Por que o blind on? Porque eu não vejo o que o meu outro colaborador, o meu outro revisor está fazendo. Só quem pode colocar o blind on ou blind off é o dono da revisão. Então eu não aconselho que o dono da revisão, aquele criador da revisão, que ele faça parte dos autores que vão fazer a seleção dos artigos, para que não seja tendencioso. Ele pode fazer a seleção das duplicatas, mas eu creio que para que fique algo mais acurado, que ele não faça parte da seleção. Então, peço que outros autores façam parte dessa seleção dos artigos, como essa parte agora, que é quando eu vou incluir ou excluir um artigo, ou talvez deixar ele para uma segunda análise depois. A gente tem geralmente 2 autores que vão fazer essa parte da revisão. Às vezes eles não entram em consenso sobre um determinado artigo, então precisa ter um terceiro revisor para ter um voto de Minerva e incluir ou excluir esse artigo que entrou em conflito entre os 2 autores anteriores que estão fazendo a revisão. E também para incluir os artigos que a gente tiver um maybe. E a forma de exclusão, eu posso explicar por que eu estou excluindo um determinado artigo. Seja porque é uma linguagem diferente, como um idioma que eu não queira colocar. Se for um desenho de estudo que eu não concordo ou que não vai entrar na minha seleção de artigos, porque coloquei isso como critério de exclusão ou de inclusão na minha metodologia.
seja por população incorreta, e você pode selecionar mais de uma tagzinha para colocar esses artigos. Então, eu posso excluir ou incluir, que eu estou fazendo de maneira aleatória para mostrar para vocês como que fica no overview, como que ele mostra para a gente. Aqui eu tenho eu como criador, o dono dessa revisão, e aqui o segundo convidado. Esse segundo convidado, ele é um revisor, que ele também vai fazer parte da seleção dos artigos. Perceba que aqui eu tenho, dos 49 artigos, 23 já foram selecionados, 23 já foram lidos, e 26 ainda não. Desses 23, 9 foram excluídos, 3 ficaram com talvez, e 11 foram incluídos. Então, essa pesquisa está andando, eu tenho 47% dela feita, que é algo que o visualizador ele pode acompanhar, e o dono da pesquisa também. E agora eu vou mostrar para vocês como é o layout antigo do Ryan, com aquela mesma revisão de 49 artigos, em que eu tenho até agora 23 artigos decididos, 26 não decididos, 3 com talvez, 11 incluídos e 9 excluídos. O que é que acontece? Aqui a gente tem uma barra lateral, assim como no outro anterior, a gente tem aqui uma barra lateral, que nesse caso a gente pode esconder ela, nesse caso a gente não consegue esconder ela. E aqui a gente tem alguns botões. No All Reviews a gente volta para a página inicial, certo? Aqui uma nova pesquisa, eu vou criar uma nova pesquisa. Exportar é quando eu terminar todo o meu critério de seleção, tudo, eu vou exportar esse arquivo, todos os filtrados, ou eu posso selecionar todos eles, ou apenas os filtrados, nesse caso aqui, pode ser os não decididos, aqui só 26, ou só os incluídos, certo? Aí aqui ele vai mudar esse númerozinho aqui, sempre fique atento quando tiver a seleção daqui. A gente vai exportar esses artigos, para que a gente consiga ter a lista de referências, para a gente poder pesquisar esses artigos na íntegra e ler eles na íntegra. Então pronto, aqui essa é a interface antiga, aqui eu vou fazer de maneira sem critério, certo? Pronto, eu até agora adicionei 18 artigos, excluí 12 e 3 ficaram com talvez, certo? Aí aqui eu vou ver como que tá o andamento da minha revisão. Aqui, 3 com talvez, 18 com incluídos, 12 excluídos e 16 sem decisão, certo? É totalmente intuitivo, você pode traduzir aqui, caso você não tenha o domínio do inglês. Pode ser que fique distorcido um pouco a tradução, mas fora isso, dá para você identificar tudo certinho, a detecção das duplicatas, exportar, nova pesquisa, tudinho aqui ele também traduz, e ele também traduz os resumos. E aqui é a mesma coisa, ele também pode traduzir essa página. Vamos ver se ele vai. Pronto, ele também consegue traduzir essa página. E você consegue usar o Ryan para a sua seleção dos artigos. É isso, pessoal. Hoje aprendemos como utilizar a ferramenta Ryan para a seleção dos nossos artigos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha e não deixa de conferir o material na descrição.